Olá, então como prometido, vou mostrar uma cozinha para vocês hoje do começo ao fim. Então deixei aqui, olha, uma foto para vocês e é assim que começa um projeto de interiores. Então existe o projeto arquitetônico, que é aquela parte grossa de obra, de definir, né, onde são as paredes, as estruturas. E o interiores a gente vai internamente definir cada item. Hoje eu vou mostrar esse projeto de cozinha. E qual que é a história desse projeto, por que eu tô mostrando ele hoje, tá? Ele é um projeto, ele é da cidade de Itaí e ele tá na nossa amostra da parte de processos. Então, todo mundo que fala com a gente, que a gente explica o que a gente faz aqui no escritório, a gente também usa ele como exemplo em uma das partes. Então, quem já fez orçamento, quem já é nosso cliente já conhece esse projeto. E olhando as fotos do Instagram, ele também é sempre referenciado, as pessoas gostam dele, por isso que a gente utilizou. Então, eu trouxe aqui as fotos também lá da obra, do projeto arquitetônico, dia que a gente fez a visita lá no local, tiramos todas as medidas e a partir de todas as informações necessárias e conversa com o cliente, claro, nós viemos aqui para o computador para fazer esse projeto. Vamos lá conferir? Olha, trouxe as imagens aqui para vocês. Essa daqui é a nossa cozinha. Perceba que ela é em ilha e sim, ela tem a coifa centralizada, desejo dos clientes. Ela é integrado tanto, olha só, lá atrás com área gourmet, quanto aqui com a parte da sala de jantar. Perceba o desenho que a gente faz aqui na pedra e vamos entender alguns dos motivos da escolha da cliente. Sobre as decisões de projeto, vamos lá. Aqui a gente tem um caminho principal que interliga toda a casa, desde a porta de entrada. Então, por isso, a gente tirou um pouco as paredes de alvenaria, deixamos somente a parte do pilar e deixamos os espaços bem abertos, inclusive para a entrada dos quartos. Esses itens proporcionaram as medidas dessa parte da cozinha. Olha que interessante. E, de fato, a cozinha. Temos toda a área funcional da cozinha nessa parede e o fogão com a coifa na ilha. A conexão com a área de fora é por essa porta de correr de vidro. E aqui nós temos uma largura suficiente, tanto de passagem, facilitada, mas principalmente, olha, dos usos. Então, como nós temos uma casa no estilo corredor, um ambiente seguido do outro, nós temos uma circulação adequada, mas não é suficiente para a gente ter os fornos aqui embaixo. Juntamente com o desejo da cliente de ter toda a torre de equipamentos que ficou centralizada nessa parte e que já se conecta com a cristaleira da sala de jantar. Mas o nosso foco é aqui na cozinha. Olha só que interessante o acabamento e a quantidade de gavetas. Isso também foi determinado de acordo com as necessidades da cliente. A funcionalidade da cozinha, que seria mexer no fogão, mexer aqui na pia, está com a pedra bem escura, né? O granito São Gabriel. E ele tem uma qualidade, um mármore em si, ele tem essa qualidade tanto para o recorte dessas peças quanto para a durabilidade. Mas toda a casa está no clarinho, vocês podem ver? Então, olha que interessante. Nossa ilha foi feita no porcelanato, juntamente com o mesmo revestimento aqui do fundo e que vai se repetir lá na área gourmet junto com o detalhe da pedra. Então, a casa acaba conversando de acordo com a estética que os clientes gostaram. Trouxemos o pendente bem claro aqui também para essa área de iluminação. E aqui uma fita de LED para o trabalho funcional da iluminação também. Nós temos pontos de iluminação e aqui temos spots duplos para a área de circulação. Eu gosto bastante das imagens, vocês sabem disso, eu faço várias para a gente entender, olha só, essa interligação, essa conversa com os meios, o toque da madeira, a integração das iluminações. Como que vai ser esse acabamento, esse recorte, tanto para o nosso terceirizado conseguir fazer essa execução, como o pedreiro para entender, olha, tem essa base de alvenaria que é o sócolo. Se vai ter o fogão, tem uma parede aqui de alvenaria também. Então, esses itens de obra, a gente também já faz prevendo aqui no 3D, para depois mostrar na execução, que eu já mostro para vocês. A geladeira, que é o sonho de muitos clientes nossos, né? 2 portas com o freezer embaixo. Ocupa espaço? Sim, precisamos dessa fresta aqui calculada também do espaço dela. E logo a seguir, olha, os armários também foram pensados com a necessidade do cliente. Ela gosta de guardar as coisas no alto.
Então, fizemos um armário bem extenso, um pouco mais baixo que o padrão. Última imagem, tá? Que a gente consegue perceber que o micro-ondas, ele não é de embutir e nem a máquina. Então, conforme o modelo desejado pelos clientes, nós deixamos, olha só, o espaço adequado para a ventilação dos equipamentos. Isso precisa conferir no manual. Porém, o forno, ele já é, sim, embutido. Então, ele não tem aquelas frestas em volta. Olha que interessante o acabamento. Temos a altura adequada para cada equipamento. Então, olha, o micro-ondas está na altura máxima e o forno está na altura ideal para você conseguir abaixar e não queimar a mão. Mas também proporções adequadas para a gente ter toda a torre. A gente tem as gavetas menores e a cliente gostaria de ter gavetas maiores e uma gavetão bem profunda. Também fizemos os dois lados da ilha. Vamos para a parte do executivo? Essa imagem vista de frente também tá super interessante. Perceba que a cuba está centralizada com os armários, em cima e embaixo também estão centralizados, mesma parte que tem gavetas, aqui ficou uma porta um pouco maior. Então, visualmente, ela é bem interessante. Perceba a altura elevada, porque as nossas tomadas de apoio vão ficar também no preto, aqui na pedra, e deixar toda a estrutura do porcelanato que imita mármore aparente e valorizado pela fita de LED. São definições que o cliente sonha e quer ver na casa dele. Então, a gente consegue trazer isso para o 3D e, com isso, toma todas as decisões de obra, de acabamentos e até esses detalhes que, sim, os detalhes importam. E aqui a nossa infraestrutura. Seria o micro-ondas, o forno e a máquina de lavar. E agora, o executivo, nós fizemos toda a residência, mas nosso zoom é nessa área aqui da cozinha. Então, a gente tem as bases de alvenaria, que é para o apoio, para colocar toda a infraestrutura, inclusive a parte de armários, posicionamento ali da churrasqueira e coifa. E aqui, essa parte é bem interessante. Cada tomada tem a sua necessidade. Então, por exemplo, a tomada da geladeira tem que ter uma altura adequada, né? Aquela torre são 3 tomadas diferentes. Precisamos da parte do cooktop e da coifa também ter energia de entrada. Então, esses itens, eles são pensados previamente lá no 3D e aqui a gente transforma em medidas em informações. Olha, aqui só com as medidas, tomando referência essa parede e assim por diante. Ah, se não bastasse as plantas, gostamos muito de olhar à vista. Lembrando que aqui, olha só, tá no modelo antigo ainda, tá? A gente tem toda a vista das tomadas. Eu sei que vão me pedir para ver mais de perto, tá? Então, olha, a gente tem todas as tomadas em azul e em vermelho a parte das medidas. E como eu falei, a gente faz esses detalhes para a casa toda. Por exemplo, aqui é da sala de televisão. Passando de forma rápida aqui para vocês, temos todos os pontos de ar-condicionado, vistas das tomadas, inclusive os pontos de energia na parte superior do gesso. Temos toda a parte de iluminação, adequação a isso. Aonde você acende, aonde é o interruptor, aonde estão os pendentes e os postes, aonde tem a fita de LED. Então, tudo que você precisa para a parte de obra da casa toda, a gente faz. Lembra que a gente tem uma fita de LED sobre a pia e também na parte da cristaleira que junta, integrando com a mesa de jantar. Então, a gente tem os desenhos aqui, tem a medida, tem o posicionamento, tem a sanca iluminada de recorte. Além disso, toda vez que nós temos uma prancha, nós também colocamos as imagens para auxiliar na execução. Parte de hidráulica tem o técnico e tem essa daqui que eu gosto bastante, que é a versão simplificada. Então, quando a mão de obra tá com receio, e por exemplo, eu olhei todas essas fotos, né? Cadê o registro? Então, ele também tá escondido, também foi pensado e planejado por isso. Aqui fora vai ter um filtro de água e aqui da cozinha de dentro, né? Vocês viram que a própria torneira tem um filtro junto. Também água prevista para a máquina de lavar. Então, cada item, ele vai ser pensado conforme tanto a mão de obra, peça, né? Por exemplo, tem parte muito técnica e a mão de obra também estava em dúvida. A gente faz essa parte de vista para não ter essas dúvidas. Além disso, temos todos os revestimentos, tanto de piso, onde começar, quais os detalhes e recortes, quanto nas paredes também. Detalhes do sócolo, encontro de revestimento diferente. Passando aqui, temos a parte de pedras, tá? As marcações com as imagens. Vamos para as medidas
olhando de frente, que a gente fala de vista, quanto a medida em planta, áreas molhadas e recortes. Também vamos para os armários, né? Interno e externo. Olha essa daqui que legal. Tudo isso já previsto lá no 3D, aprovado para o cliente, e o executivo a gente só transfere todas essas medidas, ok? De todos os armários. E daí me perguntam, né? Acabei de olhar ali, como que a gente sabe qual símbolo é? Tem essa legenda aqui no começo do caderno, a gente volta e sempre tem essa conferência de informações de todas as áreas, tá? Então, por exemplo, aqui na elétrica, mesmo a seta estando tomada baixa, depois a gente faz a vista com as alturas adequadas, tudo certinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de hoje, dessa apresentação da cozinha. E uma coisa interessante para pontuar aqui no final é que conforme os clientes, mesmo se fosse a mesma casa, as mesmas medidas, conforme as necessidades e desejos do cliente, até a parte estética, essa cozinha poderia ser totalmente diferente. Então, o que determina um projeto não é só uma foto de inspiração, mas principalmente compreender as necessidades daquela família junto com o espaço. E também espero que vocês tenham achado interessante essa parte do executivo. Trazer o 3D para a mão de obra é interessante? Sim, mas o 3D é muito mais para o cliente compreender e falar, olha, é isso mesmo que eu quero. O que vai para a obra é toda a parte de informações técnicas, através das especificações e também das medidas. Bom, por hoje é só. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui.